Olá, estamos dando início a mais um programa Saúde e Beleza. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Giovanni Cóssio, ele que é pediatra, veio falar um pouquinho sobre gripe, resfriado, rinite, rinocinusite, tantas doenças que afetam a gente nesses períodos de mudança de clima, né, doutor? E hoje veio para esclarecer um pouquinho. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir bater um papo com a gente aqui no nosso estúdio. Bom dia a todos, eu agradeço o convite, muito feliz de estar contando um pouquinho da diferença das doenças e falar um pouquinho sobre o tratamento e diagnóstico de cada uma. A gente está focado aqui na parte de pediatria, mas são doenças hoje que atacam adulto, criança, adolescente, todo mundo, né? Isso mesmo. Hoje em dia é uma doença que ataca toda a faixa etária, eu falo assim, desde a criança ao adulto, gestante, todos vão ter algum dia uns sintomas respiratórios. Legal. Doutor, conta um pouquinho da sua história, sua formação, de onde que o senhor veio até chegar em Marechal Cândido Rondon. Meu nome é Giovanni Cóssio, sou médico pediatra, trabalho no município de Toledo e no município de Marechal Cândido Rondon. Tá? Me formei, logo que eu me formei, fui fazer especialização de medicina de família e comunidade, fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois fiz residência de pediatria, tá? No Hospital da Criança, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Brasileira. Tá? Tenho o título de especialista em pediatria. Depois fiz um ano de gastroenterologia pediátrica no Hospital Universitário de Santa Maria. Aí depois me mudei aqui para Marechal, estou morando aqui na cidade mais ou menos há uns 3 anos, trabalho aqui na região. Doutor, a gente vê aí que a medicina ela não para de evoluir, são estudos permanentes que tem. Eu acho que principalmente agora com Covid, com essas doenças respiratórias, os seus estudos também estão focados em relação a isso, né? Isso. Hoje em dia, nesses últimos 3 anos, foram muitos estudos em relação às infecções de vias aéreas superiores, principalmente pela doença Covid, né? Que é uma doença que estava muito em evidência. Hoje em dia, já saiu muitos estudos comprovando o tratamento, complicações da doença, né? E hoje em dia é bem mais fácil de manejar como era antigamente. Sim. E, doutor, falando um pouquinho aí sobre as principais doenças hoje de vias superiores, o que a gente pode citar? Hoje em dia, uma das principais causas de consulta em pronto atendimento pediátrico ou em consulta ambulatório são as infecções de vias aéreas superiores, que podemos classificar 2 principais, que é a gripe e o resfriado. Tá? O resfriado comum, geralmente ele é causado por vírus, tá? Não é bactéria, é vírus, que causa tosse, coriza, febre, só que é uma febre baixa, 37,8, 38, e geralmente não vem com o mau estado geral da criança. A criança fica rígida, fica bem clinicamente. Tá? É uma doença que dura em torno de 3 a 5 dias e ela é autolimitada, melhora bem rápido. Tá? E já a gripe não, é uma doença causada por tosse, coriza, febre, só que é uma doença abrupta. De uma hora para outra a criança começa com sintomas virais, tá? Ela é causada por um vírus também, principalmente o influenza A e influenza B, tá? E é uma febre que vira em torno de uns 39, 40 graus, que assusta muito a família, né? Que a família logo fala, não, tenho que procurar o pronto-socorro para procurar um pediatra, né? O que precisamos? Sempre avaliar a criança, para ver se ele não tem nenhum sinal de gravidade ou se não tem nenhuma comorbidade. Tá? O que seriam essas comorbidades? Essas comorbidades seriam criança prematura, quer dizer que nasceu com menos de 37 semanas, crianças que têm alguma cardiopatia, alguma alteração cardíaca, crianças que têm alguma alteração pulmonar, como bronquite, asma, crianças que têm alguma hipertrofia das adenoides, que têm alguma comorbidade, que essas crianças deveríamos ver com mais cuidado, com mais calma. E assim, doutor, os sintomas são os mesmos da gripe e do resfriado, né? O que vai diferenciar é a temperatura ali? O que vai diferenciar? O resfriado geralmente é um quadro mais leve, com início mais arrastado, tá? E a gripe não, é um quadro mais abrupto. Chega já de um dia para o outro, de uma hora para outra, ele chega com febre alta, com congestão nasal, com febre. E a criança, a diferença na criança que a gente vê muito é que no resfriado comum, ela não vai ter muita alteração, da criança. A criança vai estar rígida, vai estar comendo, vai estar correndo, vai estar brincando. E na gripe não, a criança fica mais caidinha, ela fica quietinha, fica abatida, fica molinha. Tá? Essa é a principal diferença entre um e outro.
podemos ver muito essa diferença no exame físico. Sempre orientar toda a população que deve buscar um profissional para poder avaliar melhor essa criança. A gente tem aí, no dia a dia também, a questão da sinusite, renite, todos os ites aí pegando a criançada, né? E a gente até fala, olha lá, o ranhanto, né? A criança está soltando catarrinho. Quais as diferenças também entre isso, sinusite, renite? Mudou a nomenclatura disso também? Como é que tá? Hoje em dia, uma das complicações mais temidas da gripe, né, do resfriado, é a otite média aguda, que é a infecção do ouvido, que pode ser causada por vírus e bactérias. Tá? Qual a diferença? Geralmente, quadros virais têm uma secreção clara, branquinha, tá? E uma dor de ouvido leve à criança. Por isso que eu digo, sempre é bom a avaliação física para poder diferenciar. E na bacteriana não, vem aquela secreção mais escura, verde, aquela dor de ouvido, principalmente criança menor de 6 meses, não mama, não aceita mamar, leite materno, não aceita fórmula, sempre com dor, levando a mãozinha no ouvido, reclamando bastante. Tá? E na criança maior a gente vai ver mais a secreção. Tá? A secreção no ouvido, secreção nasal, só que uma secreção mais leve, quando é quadro viral, certo? E da rinocinusite, hoje em dia mudou muito a nomenclatura, né? Antigamente era rinite, era sinusite, hoje em dia usamos muito a rinocinusite. O que é? É a infecção das vias aéreas superiores, principalmente o que causa, o que chama muito atenção. Geralmente é um quadro arrastado, tá? Que sente dor na região frontal, principalmente na região dos olhos e na região da face. Tá? Pode ter secreção nasal esverdeada, escura, mau cheiro na região nasal. Tá? Aí o que buscamos? Avaliação física. Sempre na avaliação física conseguimos diferenciar se precisa ser um tratamento com sintomáticos ou um tratamento com antibiótico. Tá? Que hoje em dia, essas complicações, é muito usado antibiótico de forma errada. Principalmente a criança chega com esses sintomas antibiótico. Aí a criança não melhora em 24 a 48 horas. O que pode ser? Um quadro viral. O quadro viral ele é autolimitado. Tem que esperar o tempo da doença para ela poder melhorar. Tá? E isso vem a preocupação dos pais. Sim. Como vou esperar? Por quanto tempo vou esperar? Por isso sempre, a avaliação médica. Geralmente a gente consulta, em 48 horas tem que reavaliar essa criança para ver como é que ela está. Clinicamente está melhor, clinicamente não está melhor, está piorando. Tem sinais de gravidade, né? Em relação a esses sintomas, quais seriam os sinais de gravidade que chamam muito a atenção? A criança apática, sonolenta, todo o tempo dormindo, reclamando bastante, muita dor no corpo. Às vezes, quando o pai vai pegar, ela reclama, não quer colo, quer ficar ali quietinha, deitadinha. Sim. Dificuldade para respirar, tá? A gente chama assim, retração de fúrcula. O que é? Nessa partezinha da região do pescoço, ela fica mais para dentro. Dificuldade para respirar, retração intercostal, que a gente fala. Quando a criança fica cansadinha, com dificuldade para respirar, tem que ser avaliada de imediato. Levar para o pronto-socorro ou para o pediatra que acompanha essa criança. E quais os riscos hoje, doutor, de uma criança nesse estado e o pai e a mãe não se atentar a esses cuidados aí? Quais os riscos para a criança? Hoje em dia, por exemplo, as complicações, né, de uma rinocinusite maltratada, uma rinocinusite bacteriana, pode virar uma meningite, uma encefalite, né? Pode virar quadros crônicos, pior, né? Quadros crônicos. Então a gente fala assim, a criança tem que ser avaliada para prevenção de complicações, sempre, né? E tem algum método que eu possa prevenir dessas doenças, uma forma de prevenção? Sim, existe, né? Existem formas de prevenção, como seria lavar as mãos constantemente, né? Local, geralmente deixar o local mais arejado, mais aberto. Aí entramos, por que aumenta as infecções respiratórias, principalmente no inverno, né? Em creches, escolas. Por que aumenta muito nos escolares e pré-escolares, crianças estão indo em creche? Por quê? Porque fechamos o local pelo frio. Então o local fica menos arejado, mais contato com vírus e predispõe a infecções respiratórias nas crianças. E, doutor, se a gente analisar hoje as crendices populares ali em relação o catarro, enfim, vai para o ouvido, não pode pingar nada no ouvido também, aquela lavagem pode ou não pode ser feita, questão até de inalador, quando utilizar, fala um pouquinho dessas coisas aí para a gente. Muito boa pergunta sobre isso.
Em relação à lavagem nasal, existem vários vídeos hoje em dia como fazer. Geralmente a lavagem nasal não causa infecção, não causa sinusite, não causa otite, tá? Não causa infecções de ouvido. A lavagem nasal é ideal para crianças que estão em infecções de vias aéreas superiores, congestão nasal. Pode fazer lavagem quantas vezes? Eu falo assim, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, pode fazer lavagem com tranquilidade. Até algumas crianças que passam pelo consultório, eu já faço lavagem nasal lá dentro do consultório para mostrar para elas. Porque o que as mães falam? Ah, será que não vai afogar? Né? Será que não pode dificultar a respiração? Sim. Não, ao contrário. Criança tem respiração nasal, ela não consegue respirar pela boquinha. Então, se a gente desobstrui as vias respiratórias superiores, vai melhorar a respiração, melhora o mamar, a criança fica mais tranquila e melhora a obstrução nasal. Então, não causa infecções de ouvido, não causa sinusite. A lavagem nasal ela é ideal. E ela é feita com soro, né, doutor? Com soro fisiológico. Ela é feita com soro fisiológico. Em relação à inalação, utilizamos mais a inalação, que elas são gotículas menores, para infecções de vias aéreas inferiores, tá? Bronquites, pneumonia, broncopneumonia, para melhorar a secreção e fluidificar as vias respiratórias. Para pulmão mesmo. Para pulmão. Então, assim, eu falo assim, parte inferior, mais inalação. Parte superior, lavagem nasal. Dor de ouvido, trata-se de que forma? Pode gotejar algo no ouvido? Isso. Ó, antigamente, até eu pego muitas mães que falam, mas minha mãe pediu, a avó da criança pediu para usar óleo, para usar. Não se usa hoje em dia, tá? Já tem tecnologia. Já tem tecnologia e tem medicação para isso, tá? Dor de ouvido sempre tem que ser avaliado. Porque, às vezes, uma congestão nasal tem uma comunicação entre o nariz e o ouvido da criança. De todos nós, na verdade, né? Uma comunicação que, quando tiver obstruído o narizinho, causa um pouco de dor de ouvido. Para isso que serve a lavagem nasal. Para desobstruir e fluidificar as vias respiratórias. E isso para a dor de ouvido reflexa. Como que hoje a gente consegue, os médicos conseguem distinguir a questão que a gente comentou sobre Covid e os resfriados comuns aí, as gripes? Como é que vocês estão conseguindo diferenciar isso hoje? Em criança, a gente viu poucas complicações em relação ao Covid. Tem complicações em relação à Covid. Hoje em dia, através de exame laboratorial. Não tem como falar assim, exames clínicos para diferenciar um Covid de um resfriado de uma gripe. E geralmente, o que pedimos? O suave nasal. Tá? Se possível, geralmente alguns laboratórios, alguns hospitais têm o examezinho que chama suave nasal. Tá? Ele dá a diferença qual o tipo de vírus que está atacando, que hoje em dia são milhares de vírus. Tá? O coronavírus, que é o do Covid, rinovírus, vírus sincicial respiratório. Tá? A diferença é laboratorial. E toda criança com gripe, com sintomas gripais, com sintomas de resfriado, de vias aéreas superiores, precisa fazer raio-x? Não precisa. Tá? Não precisa. O diagnóstico é clínico, é feito com um exame físico, escutando aquele pulmãozinho, vendo aquele ouvido, olhando aquela garganta. É o cuidado ali visto mesmo, né? O tete a tete com a criança. Isso mesmo. Hoje em dia, a criança, a gente é muito exame físico. Você tem que ver a criança, você tem que pegar na criança, você tem que avaliar o ouvido, garganta. Não tem como você avaliar uma criança de longe. E doutor, o senhor comentou em relação aos antibióticos, né, utilização de antibiótico, e existe algum problema de uso irregular de antibiótico? A mãe, quando eu era criança eu tomava tal, vamos dar isso daqui para a criança, porque existe algum problema em relação a isso? Existe. Hoje em dia as mães muito vêm me perguntar assim, a criança está com tosse, preciso dar antibiótico? Não precisa. Hoje em dia, o uso indiscriminado de antibióticos em resfriados e gripes está causando resistência bacteriana. O que é isso? Hoje em dia, os antibióticos simples, como a amoxicilina, a azitromicina, hoje em dia não estão tendo bons resultados. Por quê? Porque estão usando de forma indiscriminada, de forma errada, tá? Com tempo de tratamento inadequado e com indicação errada. Que às vezes é um quadro viral, que tende que o colega ou a mãe mesmo chegue e dá antibiótico e a criança não melhora. Então, o uso indiscriminado leva à resistência bacteriana daquela medicação. E falando hoje em relação aos seus atendimentos com as crianças, doutor, tem aumentado nesse período aí de troca de estação? Como é que está esses teus O período de inverno, ele piora muito os quadros respiratórios. Eu acho que de cada 10 crianças, 8 vão com quadros respiratórios, tá? Por quê? O inverno, por si só, já piora os quadros respiratórios.
Aí uma coisa assim, bem interessante falar é que quantas infecções respiratórias a criança tem que ter no ano? Em média, de 8 a 10 infecções respiratórias por ano. No ano? No ano. Caramba. Ah, é muita coisa? É muita. Se você for colocar, praticamente é uma por mês. Ah, tem 2 meses que ela não vai ter infecção. Sim, época de férias. Janeiro e julho. Né? A escola, então, é o Janeiro ano. e julho. Então, assim, no consultório hoje em dia eu estou pegando muito quadros respiratórios. Tanto na saúde pública, como em pronto-socorros, como no ambulatório. Hoje em dia, o que mais tem de crianças é com quadros respiratórios agudos. E é mais superior, inferior? Mais superior, É. mais superior. Tem algumas que com quadros de pneumonia, com quadros de vias aéreas inferiores, mas a maioria é superior. E lembrando sempre quando for bem acompanhado, um quadro respiratório difícil de complicar, tá? Mas para isso você tem que buscar atendimento, tem que buscar acompanhamento com o médico, principalmente se for pediatra, melhor ainda, né? Para acompanhar essa criança. Mas se não, tem que buscar um atendimento médico para fazer um acompanhamento de forma adequada. E a dica de cuidado seria mais questão de ambiente arejado mesmo? Isso, as dicas seriam o local, um ambiente arejado, lavar as mãos sempre ao contato com criança, principalmente em creche, escolas, tá? Lavar as mãos. E uma coisa que é bem interessante, vacina. Hoje em dia, vacina. Existem vacinas para gripe em crianças a partir de 6 meses de idade, que é uma baixa adesão, né? É uma baixa adesão tanto no Brasil, como no estado, como no município. Mas por quê? Por quê? Porque as pessoas têm a crença de que se eu tomar a vacina pode me dar gripe. Não dá. O vírus, ele é um vírus inativado. Então não tem como você aplicar a vacina da gripe e você pegar a gripe da vacina. Não. O vírus, você vai ter o resfriado através do contato com o vírus. Tá? Uma coisa que eu falo muito em consultório. O inverno por si só, causa gripe? Causa infecções de vias respiratórias? Não causa. O inverno não causa. Se eu sair descalço, vou ficar gripado? Não. Água gelada? Água gelada, né? Andar descalço. Vou sair do banheiro com uma camisa, só com uma camiseta, não vou colocar uma jaqueta. Não causa. O que causa resfriado, infecções de vias aéreas superiores, é ter contato com o vírus. Se você tiver contato com o vírus, aí você vai ter. Em relação à gestante, não sei se a gente pode tocar nesse assunto, ela também já pode se cuidar em relação... Pode. A gestante, principalmente nas unidades básicas, com o seu ginecologista, deve se cuidar, deve buscar, porque tem umas vacinas específicas para gestantes, que também tem vacinas para a gripe, para a prevenção da influenza. E essas vacinas para as crianças aí de 0 a 6 e até menores, maiores, tem na unidade básica de saúde? Tem. A partir de 6 meses, elas podem tomar em qualquer unidade básica de saúde. Elas são disponibilizadas pelo SUS, tá? Então, ela é grátis. É só você ir e aplicar a injeção. Ótimo. Eu acho que é uma informação muito bacana, relevante, que eu acredito que a grande maioria da população realmente não sabia disso daí. Isso mesmo. A vacina, hoje em dia, tem vacina. Mas como é feita a vacina? Geralmente, a vacina é feita, ela pega os vírus circulantes no ano anterior. Tá? Os vírus mais frequentes no ano anterior e é feita a vacina para esse ano. Então, esse ano, as vacinas que estamos tomando agora são as vacinas com os vírus mais frequentes do ano passado. Essa é a melhor forma de prevenção. Vacina hoje em dia, vacina é tudo, né? Vacina é tudo para uma criança, tanto para uma criança como para um adulto. A gente vê que hoje em dia, através da vacina do Covid, que conseguimos salvar tantas vidas, né? Então, vacina hoje em dia é a melhor forma de dizer eu te amo para uma criança. Que bacana. E, doutor, falando dos seus atendimentos, as mães que ficarem interessadas, estão preocupadas com os filhos, aonde que te procura, onde que acha? Eu atendo na Clínica Rigon, toda segunda e terça pela manhã, tá? Toda parte da manhã eu estou atendendo lá. Atendo plano de saúde, estou atendendo agora Sempre Vida, atendo Unimed, atendo particular também. Só entrar em contato os que queiram atendimento. Bacana. O senhor tem redes sociais que o pessoal pode seguir? Pode me seguir. Meu nome é Giovanni Cócio, meu Instagram é Giovanni Cócio, tudo junto, tá? Pode mandar lá que vai me seguir, vai ter boas orientações. Legal, doutor. Muito obrigado pelo bate-papo que nós tivemos. Se o senhor tiver mais alguma informação importante para passar para a gente, aí, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, o convite. É sempre bom falar de pediatria. Acho que pediatria é uma paixão. E quem não gosta de uma criança, né? A criança acho que é o bem mais precioso que uma família tem.
E esse bem mais precioso, ele deve ser acompanhado por alguém que você confie, por alguém que você goste, né? Para ele não ter complicações futuras. Aí que entra as consultas de puericultura, os acompanhamentos. Claro, deveria tudo ser feito por um pediatra. Sei das dificuldades, sei que é difícil hoje em dia encontrar um pediatra, principalmente na rede pública, né? Na rede pública nós estamos muito escassos de pediatra hoje em dia. Encontramos mais na rede particular. Sim. Mas de preferência, a criança sempre tem que ser vista por um médico. De preferência que seja um pediatra. E dentro das suas especialidades, o senhor cuida da criança num contexto geral, não só de questão de vias respiratórias. Isso, né? Cuido da criança, faço tanto acompanhamentos de puericultura, acompanhamentos de adolescentes, acompanhamentos de crescimento e desenvolvimento da criança, crianças com transtornos digestivos, transtornos respiratórios, tudo isso acompanha no consultório. Legal, ó, tá vendo? Acho que a gente tem mais assunto para tratar ainda, né, doutor? Vamos marcar uma outra entrevista para a gente focar nesse agora, falando sobre a parte respiratória, e depois a gente vem em relação a outros transtornos, que eu acho que vai ser interessante. Deve ter mãe interessada nesses assuntos aí também. Muito obrigado, sucesso para o senhor. Não sei quanto tempo está em Marechal Cândido Rondon já? Já estou há 3 anos, vou fazer 4 anos já está em casa, então. Já estou em casa, já. Que bom. Muito obrigado. Sucesso para o senhor aí no seu trabalho. Obrigado, viu, Wesley? Queria agradecer ao presente pela oportunidade. Valeu, obrigado. E muito obrigado a vocês que ficaram nos acompanhando até agora. Quer saber mais, quer ter mais informações sobre os nossos programas, sobre os nossos quadros? Acompanhe a gente através das nossas redes sociais, através do nosso site. Quer saber mais também sobre o Dr. Giovanni? Por favor, entre nas redes sociais dele, bate um papo, tire suas dúvidas, com certeza ele vai lhe responder. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. E fique com o presente, porque aqui você sempre fica muito bem informado.